o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, chamou de manipulação os ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. Vamos ver. Criam-se nesse caminho da desinformação, encenações interligadas, como, aliás, está a assistir hoje o próprio país. É um desses eventos órfãos de embasamento técnico, pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação e violam as premissas manifestas da legalidade constitucional. Esta é a manipulação que estamos todos a enfrentar, todos integrantes de todas as instâncias da justiça, da sociedade e do Estado. Esta é a manipulação, tentar sequestrar a ação comunicativa e, ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política. Bom, olha, agora há pouco a gente trouxe informação para você que o TSE rebateu o ministro da Defesa, dizendo que analisou sim as sugestões que foram apresentadas pelas Forças Armadas. Já vamos com a análise da Basília Rodrigues, porque, Basília, essa fala do ministro da Defesa foi feita na semana passada, se não me engano, a parlamentares no Congresso Nacional, quando ele foi à comissão explicar, falar, dar mais detalhes sobre o que ele considera importante nessas eleições. E hoje, um dia depois dessa reunião com os embaixadores do presidente Jair Bolsonaro, de ter redivulgado mais de 20 pontos falando sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro, rebatendo também sobre urna, o TSE mais uma vez para mostrar, olha, a gente analisou sim, só que tem lei, existe lei que a gente precisa seguir e que prevê prazo, que é o prazo da anualidade ali na legislação eleitoral. Pois é, o TSE volta a dizer que recebeu estas sugestões das Forças Armadas, acolheu algumas, outras negou porque eram fora da realidade. Você vai lembrar que o próprio TSE, por meio da sua área técnica, disse que as Forças Armadas se baseavam em dados equivocados para fazer algum tipo de alegação, como esta mesmo, de apontar possível fraude, falhas no processo tecnológico aí das urnas eletrônicas, de recebimento e contagem dos votos. O que a gente vê aí, essa constância, essa ginástica de um lado para o outro, em que o governo aponta que há falhas, não prova, e a Justiça Eleitoral rebate, agora por meio desse ping-pong de alegações, rebate cada ponto falado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo Ministério da Defesa. Isso já é uma constância e só tende a se avolumar até o dia mesmo das eleições de outubro agora. Em alguns momentos, dá para observar que o TSE até se manifesta com indiferença, Em alguns momentos, eles poupam de dar respostas, de cair mesmo nesse jogo do bate e rebate e acabar alimentando essa fábrica de mentiras, de conspirações. Em outras situações, o TSE se repete. Ontem, o tribunal já havia divulgado um ponto a ponto de 20 alegações que, para os ministros da Corte Eleitoral, são mentiras ou inconsistências do presidente Jair Bolsonaro. E uma delas, a propósito, adjunto, já rebatia essa alegação de que o TSE não acolheu as sugestões das Forças Armadas. Foi a alegação de número 14 dessa série de 20 já divulgadas ontem pelo tribunal. Ali, mais uma vez, o tribunal já falava que algumas tinham sido acolhidas, outras não. E hoje o tribunal volta, ele se repete pela enésima vez, vem falar para a população, para os jornalistas e também para integrantes do governo que está tudo aberto a diálogo, que já houve a fase preparatória ali na própria Comissão de Transparência Eleitoral, já houve a fase de receber essas sugestões, de analisar, de compreender se encaixavam ou não para as eleições agora de 2022, se tinha o fundo de verdade e que agora, faltando menos de 3 meses para essas eleições, a Justiça Eleitoral se coloca já numa fase operacional diferente. Então, o que foi planejado já está sendo colocado em prática à medida que dia a dia vai chegando esse tão esperado momento das eleições.
marcar para vocês aí na agenda dessa briga de narrativas, retórica, né, sobre tem fraude ou não nas eleições? Não tem, mas no dia 1º de agosto, o presidente do TSE, Edson Fachin, marcou uma reunião para esta data, envolvendo várias entidades fiscalizatórias das urnas eletrônicas. Entre elas, as Forças Armadas. Também estarão ali representantes do Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. É um monte aqui de entidades que estão listadas a propósito em lei, porque participam dessa fase fiscalizatória dos procedimentos das eleições brasileiras. E não é de hoje. Valeu, Basília. Obrigada. Até já.